Finalmente chegou o grande dia. Tivemos recentemente o lançamento completo de Amanda The Adventure. Finalmente tivemos mais respostas, mas também várias outras perguntas que eu tenho certeza, já dizendo pra vocês, que o jogo terá uma sequência. Sim, teremos Amanda The Adventure 2 do futuro, porque o jogo ainda ficou em aberto, por assim dizer, pois ainda falta algumas coisas e talvez venham novas atualizações ou coisas do tipo pra gente poder entender melhor o que tá acontecendo nessa história. Mas estou aqui hoje para contar o que tá rolando, o que aconteceu nessa nova versão, a versão completa agora na Steam, sobre Amanda The Adventure e explicar tudo que tá rolando pra vocês. Então, pessoas, já sentem, se acomode aí onde você estiver, no sofá, na sala, sei lá onde você estiver de boa na cama, fica confortável, pega uma água e também já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal pra dar uma força pra gente aqui no trabalho insano que a gente tá fazendo. A gente terminou o jogo literalmente ontem e eu já tô aqui trazendo o vídeo explicando a história pra vocês. Então, sem mais enrolações, vamos lá falar a respeito da história de Amanda The Adventure. A história dos outros Amandas The Adventure, porque já saiu ano passado várias versões de demonstração, essas histórias, ou melhor dizendo, aquela história ainda faz parte do universo inteiro de Amanda The Adventure como um todo. Eu sei que a história do que a gente jogou na parte agora da Steam, né, o lançamento de 2023, ainda vai ter novas partes e tudo mais. A gente sabe que o que rolou antes também faz parte da história e eu vou condensar tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Então vamos lá, vamos começar tentando entender o que tá acontecendo. Bom, vou passar um paralelo geral, depois a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para explicar o que tá rolando. Você tá controlando uma personagem chamada Riley. Riley, ela é muito querida pela sua tia chamada Kate. Kate Parker e Riley Parker são membros ali da comunidade, que tem uma cidadezinha bem pequenininha, mas é abraçada por muita criatividade e também estúdios de televisão que fazem coisas legais ali para a vizinhança, melhor dizendo. Logo no começo a gente tá lendo uma carta da Kate Parker que deixou para sua sobrinha, a Riley, que é com quem a gente tá jogando, e a carta tá dizendo o seguinte: querida Riley, se estiver lendo isso, significa que não vamos nos ver novamente, a menos que seja na próxima vida. Gostaria de ter podido contar tudo pra você, não sei quanto tempo eu tenho, e ainda tenho muita coisa a fazer antes de partir. Esta carta tem o propósito de me despedir e deixar minha casa em Kerrsdale pra você. Essa próxima parte pode ser um erro, e que os deuses me perdoem se for. Quando você estiver lá, há algo no sótão que preciso passar para você. Procure por uma fita, mas saiba que, assim que você assistir, não tem mais volta. Se cuide, minha querida, sempre com você, tia Kate. Então, basicamente, a gente tem que entender quem é Kate Parker, pois ela é justamente muito importante para essa história toda. Porque ela não só tem alguma das fitas da Amanda The Adventure, mas ela passou para sobrinha, né, meio que encarar essa parada toda e talvez continuar essa jornada. Kate Parker vai dizer nos arquivos que estão ali na parede que ela era uma bibliotecária. Desde 1993, ela foi graduada para ser bibliotecária e foi justamente nessa pequena cidadezinha em que ela contava várias histórias ali para as crianças, principalmente na área da biblioteca. Com isso, ela também ganhou muita confiança da comunidade e também das famílias que iam ali levar as crianças. É como se fosse uma professora, sabe, contando histórias para os alunos, melhor dizendo, mas é uma biblioteca, então era algo mais público. E como ela contava bastante histórias, ela acabou contando uma história que foi escrita por um dos moradores também daquela vizinhança, que é um cara chamado Sam Colton. O Sam é muito importante para a história, porque ele criou, no meio da sua tristeza, é ali que ele passou dificuldades na década de 80 e 90, ele acabou criando uma história chamada Amanda The Adventure, onde era uma história num livro bonitinho para as crianças, contando, sabe, causos da vida, coisas para as crianças aprenderem como que é o mundo e como que funciona. E aí ele acabou tendo a inspiração para criar Amanda The Adventure, melhor dizendo, escrevendo em forma de livro, por conta da sua filha mais recente que ele acabou adotando, chamada Rebecca. Rebecca é uma criança que ele acabou encontrando em algum orfanato ou foi deixada para ele, isso a gente ainda não sabe, mas ele acabou se inspirando na própria Rebecca e ele acabou criando Amanda The Adventure. E esse livro era contado na biblioteca pela Kate Parker.
Por isso que é tudo meio que ligado um no outro ali. Mesmo ele mesmo falando que era um escritor em dificuldades, ele acabou tendo muito sucesso por conta da Amanda, e até chegar num ponto de virar uma produção em um programa de pequena qualidade, de baixo orçamento, onde ele meio que tomava conta ainda de talvez transformar aquela história em uma animação, em um desenho, melhor dizendo. Ele conseguiu pegar alguns recursos e fazer ali como se fosse coisas baseadas na história que ele contou da Amanda The Adventure, principalmente nos livros, até que virou realmente um desenho que eu falei pra vocês. E as crianças gostaram bastante, e aí os pais acabaram achando interessante. E a própria Kate Parker falava bastante, olha, uma história que eu contava aqui na minha biblioteca, vocês podem ver com certeza que é um negócio feito pra criança, sabe? Pra aumentar a criatividade delas, para brincar com o imaginário. É um negócio bem legal e é feito por alguém da nossa comunidade. O Sam, então, acabou utilizando a própria filha como base para criar Amanda The Adventure. Toda a característica da criança, tudo que ela meio que, sabe, tinha de personalidade, de característica, era baseada nessa filha adotiva, a Rebecca. Nisso ele criou o desenho, virou um sucesso, e aí algumas empresas enormes começaram a ter interesse. Eu vou chegar nisso daqui a pouco, porque agora a gente tem que correr um pouco para ver as fitas. Mas saibam que as fitas que nós estamos vendo, boa parte delas, é feita pela Hamlin Entertainment, que eu vou chegar nela daqui a pouco. Mas é bem importante vocês saberem que as fitas antigas que nós vimos das outras demos, melhor dizendo, aquelas do ano passado, sabe, aquelas bem antigonas, foi feito pelo próprio Sam Colton, mas não eram feitos pela Hamlin Entertainment, ainda não tinha uma empresa por trás, era ele meio que tentando fazer sozinho, ali no começo dos anos 2000. E aí, quem dublava a própria Amanda, fazia as coisas ali, era a própria filha dele, seria uma atriz no seu próprio show. Indo para a primeira fita, a gente tá na cozinha, vendo a Amanda e o Wooly meio que ensinando como é que você, sendo criança, consegue lidar com as coisas da cozinha ali. Já tem um negócio meio esquisito, porque o próprio Wooly, ele vai falar, pô, não era pra gente tá fazendo isso, não é pra gente tá usando faca, não é pra gente tá usando as coisas sem a supervisão de um adulto. Mas a Amanda não tá nem aí, ela tá espoleta das ideias e quer que você faça uma torta de maçã. O jogo basicamente vai funcionar onde nós temos que ver as fitas, olhando para elas e pegando as pistas do que a fita tá nos deixando e colocar na vida real. Colocar ali num forno que tem dentro daquele sótão e começar a interagir e receber outras fitas esquisitas que vão aparecendo. Isso tem uma explicação e eu vou chegar nela daqui a pouco. Fazendo o negócio da cozinha, a gente faz ali a torta de maçã e vamos para a próxima fita, que é no bairro. E ali a gente começa já a ter uma pista das coisas que estão acontecendo. Tem várias silhuetas de pessoas no chão que talvez entraram dentro do desenho ou estão ali, sabe, aquela marca de pessoa que morreu no chão. Talvez a Amanda fez alguma coisa, muito provavelmente. Então nós temos que chegar na loja de conveniência para poder pegar um desses cartões de aniversário de melhores amigos, sabe, para você dar de presente para alguém. E a Amanda quer entregar um presente para alguém. Essa informação é muito importante. Continuando as tarefas que a Amanda vai te pedindo, desde ir pegar uns cookies, né, que isso também vai vincular dentro do jogo, a gente chega nos correios para entregar, né, a carta junto com os cookies para uma pessoa muito especial para Amanda. E essa pessoa especial é a Kate, a tia da Riley. O que dá a entender, principalmente que tem até um post-it, sabe, ali marcado como se fosse uma coisinha escrita ali naquele mural de que a Kate estava pesquisando o que estava rolando, né, no Amanda The Adventure. Parece que a Amanda tem algum tipo de coisa que ela consegue comunicar fora das fitas. Tanto que nesse mural cheio de pistas, a própria Kate, ela vai falar que existe um potencial de dinacinese. Dinacinese é basicamente o poder de materializar energias ou manipular elas para justamente fazer algo que alguém queira, que tenha essa habilidade. Pode criar, transformar ou até manipular energias ao seu redor para fazer com que coisas surjam ou criem. Enfim, pode ser que alguma coisa esteja se materializando e quem tem esse poder é a própria Amanda, dentro do desenho, que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. A Kate, ela entra nesse caso porque ela vê que algumas coisas começaram a acontecer depois que a empresa grande, a Hamlin Entertainment, acabou adquirindo os direitos para fazer mais episódios da Amanda The Adventure.
Eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas só quero que vocês saibam que como o próprio Sam Colton acabou procurando fazer com que o seu desenho ficasse mais conhecido, ele recebeu uma proposta dessa Hamlin Entertainment para pegar a Amanda the Adventure e fazer novos desenhos para uma escala nacional. E aí então ele passou os direitos do desenho para essa Hamlin Entertainment. A Kate, ela percebe que as coisas estão meio esquisitas porque ela começa a receber cartas de pais, pois como ela foi uma das mulheres que falava bastante, principalmente na história, lá quando era ainda em livro na biblioteca dela, ela até indicava para as pessoas assistirem em forma de desenho também. Pô, é um cara aqui da nossa cidade, a história dele é muito de boa, acho que as pessoas vão gostar, e ela meio que ajudou a propagar bastante essa história. E aí então os pais acabam chegando até ela, e aí a gente tem até uma carta que acabou acontecendo o seguinte: prezada senhora Park, sei que faz bastante tempo que nos vimos, eu juro, a biblioteca às vezes era o único lugar em que me sentia segura. Serei eternamente grata a você por isso, por ser alguém que eu sabia que podia confiar. Preciso disso de novo, confiar. 2 anos atrás, meu irmãozinho Jordan desapareceu. Simplesmente, puf, sumiu. Meus pais nunca mais foram os mesmos e agora eles também se foram. Eles não conseguiram superar a dor, partiu o coração deles e acabou por matá-los. A polícia supôs que alguém sequestrou o Jordan na rua, que algum maluco atraiu ele pra longe. Uma ocorrência doida, sabe? Uma velha tragédia comum no subúrbio. Mas eu sei que tem alguma coisa aí. E eu sei que você também sabe. Eu achava que estava sozinha. Ninguém acreditava em mim quando eu falava disso, mas ouvi falar no tipo de pesquisa que você faz, o tipo que pessoas normais não fazem. Não sei, talvez seja só um boato, mas aqui estou. Ele costumava assistir a esse programa, sabe? Era bem bonitinho no começo. Lembro que você até costumava dizer às famílias com crianças pequenas que assistissem. Era algo, não sei, saudável talvez. Eu encontrava o Jordan de pé na frente da TV, como se estivesse em transe, e era como se aquela garotinha estivesse falando com ele. Ela disse algumas coisas bem estranhas. Sei que a maioria das pessoas por aqui não acredita no tipo de trabalho que você faz, não na biblioteca, o outro tipo de trabalho. Elas só não querem encarar a verdade, de que algo realmente maligno estava aqui. Podemos nos encontrar e conversar? Não quero escrever mais aqui. Sinto como se alguém estivesse me observando. Não só esse relato que vai falar da irmã preocupada que o irmãozinho mais novo dela sumiu, também vai ter algo mais preocupante dentro do jogo. Se vocês fizerem alguns eventos específicos, vocês vão destrancar algumas fitas secretas. E isso vai acontecer conforme você vai jogando Amanda the Adventure. A primeira fita que você destranca é logo quando você pega como se fosse um pêssego e você coloca ele no lugar da maçã que você vai lá esquentar no forninho. Quando você fizer isso, vai pular uma fita extra pra você. E essa fita secreta vai mostrar uma mãe querendo fazer uma surpresa pra filha. O pai até fala: olha filha, tem aqui sorvete de menta pra você e tudo mais. Mas a filha, ela tá lá vendo Amanda the Adventure. E ela tá vendo, sabe, compulsivamente, ela tá hipnotizada pelo desenho. Quando eles vão meio que sair pra fazer uma surpresa pra criança, ela vira, né, a câmera pra falar com o pai. Quando ela volta, a criança simplesmente desaparece. Ela não tem mais nada. E aí a Amanda na televisão começa a falar: que gostoso sorvete de menta com chocolate, que é o mesmo sabor que o pai até falou um pouco antes. Então, tipo, dá a entender que a Amanda tá pegando as pessoas e levando elas pra dentro do desenho, pra dentro das fitas. E o mais assustador disso tudo é saber que a Amanda considerava a Kate a sua amiga. Então, o que quer dizer é que a Amanda também entregava coisas na casa da Kate, e aí ela foi vendo esses pedaços, essas coisas que foram acontecendo. Tanto que vai ter até um brinquedo que vai mencionar o nome da Kate, por justamente ser materializado pela Amanda que tá ali dentro da fita, que tá ali materializando as coisas e entregando pra casa da Kate. A próxima fita é a parte de acidentes, onde vai meio que já dar a entender que a Amanda, ela tá dominando o Wooly e tá fazendo com que ele siga os seus comandos. Até se talvez o Wooly quiser, sei lá, falar alguma coisa com você, a Amanda vai lá e dá já um sossego nele. E é justamente nessa parte quando a Amanda vai perguntar, tipo, quem a gente pode chamar pra ajudar o Wooly? E falar: pode ser um doutor, a gente continuaria normal. Mas se você digitar ninguém, vai destrancar uma outra fita. Nessa fita nós temos uma criança que foi levada ali
por uma doutora mais um cara engravatado. Muito possivelmente o cara engravatado é o diretor da Hamlin Entertainment, o responsável por ter adquirido os direitos do Sam Colton para fazer o desenho virar nacional, e ali é a filha adotiva do Sam, a Rebecca, que tá ali assinando a papelada, talvez para dar consentimento ou algo assim, muito esquisito. Enfim, e a mulher que está ali é a pesquisadora desse centro que eles tentaram fazer. Isso já vai dar uma ideia nas outras fitas que a gente já vai chegar nelas também. Quando ela termina de assinar, ela vai depois para uma sala e talvez fazer os experimentos lá, o que quer que seja que esteja rolando dentro dessa empresa. Voltando à fita, né, quando a gente termina ela, a parte de acidentes, a gente também vai destrancar um arquivo na parte do mural, onde vai lá dizendo que o tempo tá acabando, melhor dizendo, mas aí dia 24 de março de 2000, Sam Colton, ele deu uma entrevista pro jornal local e ele vai falar o seguinte: quem escreve a matéria é Lacey Mitchell. Sam Colton não esperava ser o pai de um ícone da cidade, mas no verão passado ficou claro que a sua série de acesso público Amanda the Adventure e a personagem do título eram algo muito especial para esse autoproclamado escritor em dificuldades. Tudo começou com a sua filha adotiva e uma nova perspectiva de vida. Recentemente conversei com o Sam enquanto desfrutávamos de uma pilha das famosas panquecas de banana e morango do restaurante Girassol. Conversamos sobre o valor da imaginação, aventuras cotidianas e o que o futuro pode ter reservado para Amanda. Lacey diz: Sam, não passa um dia sem que os meus filhos falem da Amanda e suas aventuras. Você alguma vez sonhou que esse pequeno programa seria um sucesso tão grande? E o Sam responde: é um pequeno programa mesmo, não é? Mas acho que há algo elegante na simplicidade. Podemos não ter o orçamento para uma grande produção, mas acredito verdadeiramente que existe uma alma que transcende isso. Estou honrado pela maneira como a cidade acolheu minha filha de verdade. Lacey termina: grande parte do programa é sobre seguir sua imaginação, o que o inspirou a produzir um programa focado em fazer as crianças usarem. Tá dando a ideia de que ainda ele não tinha vendido, né, para Hamlin Entertainment, mas dá a ideia de que ele era um pai que estava utilizando a filha dele, ou pelo menos ainda tentando escrever alguma coisa inspirado na sua própria filha. O que vai rolar depois só vai piorar, mas vocês já estão entendendo o paralelo do Sam com a sua própria criação. A próxima fita, as coisas ficam completamente mais insanas, onde a Amanda começa a falar de morte e de coisas apodrecendo, o que não é claramente um negócio feito para crianças. O Uli vai ficar discutindo, falando que a gente não tem que estar falando a respeito dessas coisas, mas a Amanda, que tá manipulando, né, esse mundo de desenho, acaba querendo falar a respeito disso de qualquer jeito. O que acontece depois é que a própria Amanda, ela vai vir atrás de você. Don't you want to be my friend? Please, answer my question. I think it might be too late. E quando a gente tá fazendo aquele puzzle das horas, a gente vai destrancar um relógio antigo, onde tem a parte de sinos e dentro dele tem uma fita que é justamente que a gente colocou da parte de estar apodrecendo, quer dizer que o tempo está passando, e dentro dele tem uma senha do cofre, que quando a gente volta do jogo, a gente pode ir para a próxima parte. Quando a gente coloca essa senha no cofre, a gente destranca o botão pause, que é justamente útil para poder pegar e destrancar outras partes das fitas, que eu falei para vocês. A gente vai para agora outras rotas. Outra coisa que a gente pode fazer antes de qualquer parada de fazer a próxima rota, é justamente que eu tenho que falar para vocês da bonequinha que tá ali. Aquela boneca, ela vai entregar uma fita pra gente. Para poder fazer isso, a gente vai poder pegar um dos vasinhos que tá escondido bem na parte de trás do sótão, e aí é a flor amarela, justamente a flor que a bonequinha gosta. A gente vai lá, molha, né, para crescer a flor, e aí entregamos pra bonequinha e ela vai entregar uma nova fita. Essa fita também é da fita antiga, daquela linha toda, e agora parece que a gente tá vendo talvez o que aconteceu depois da Hamlin Entertainment ter adquirido o negócio do próprio Sam. Então, tudo que tá rolando agora já é depois de 2002, 2003 mais ou menos, onde parece que o Sam Colton foi eliminado do projeto, ele desapareceu, e aí a Hamlin Entertainment, que adquiriu os direitos que eu falei pra vocês do desenho, acabou
acabou utilizando a Amanda The Adventure para fazer qualquer coisa. E quando eu falo Amanda, é também o direito da filha. Eles acabaram tomando conta da filha, já que o pai desapareceu. A filha foi utilizada para qualquer outra coisa. Meio que eles pegaram a criança e foram lá utilizando ela para fazer as coisas, para continuar. Meio que dá a entender isso no jogo quando a gente pega várias cenas da Amanda tendo medo do açougue. É como se a gente estivesse levando ela pro abatedouro. Vai ter várias partes disso. É como se fosse uma analogia dos caras levando a criança pro abate, levando ela para só pegarem a carne dela, pegarem o que é interessante para ela, para justamente venderem e serem expostos assim, como se ela fosse um produto, uma carne pendurada no açougue. Então, o que dá a entender é que a Hamelin acabou utilizando o talento da criança pra poder vender a Amanda The Adventure pra caramba. Só que aí eles acabaram eliminando o Sam Colton no meio do processo. A Hamelin, ela fala que ela vai continuar com o desenho, vendo o que pode ser feito, já que o Sam, que é a parte criativa do negócio, sumiu, e aí eles vão continuar vendo o que eles podem fazer. Mas a gente sabe o que vai acontecer. O negócio continuou e ainda continuou mais e mais atacado. Com o botão pause, a gente consegue fazer o puzzle da geladeira, que fala pra gente pausar e ir depois no forno e esquentar ele antes, que aí o negócio vai começar a pegar fogo do nada ali na cozinha. Quando acontece isso, a gente volta pra fita, a Amanda e o Uli ficam desesperados, e aí nós vamos para esta segunda rota, que é a rota do açougue. A próxima parte, que seria no bairro, vai justamente destrancar o açougue, e ele vai ser muito importante para as analogias que eu falei agora há pouco. Então, a criança, ela tá completamente desesperada, mas tem um belo detalhe aqui. Quando a gente vai para a loja de conveniência, tem como se fosse em cima umas notas musicais. Pausando nessa parte e indo pro pianinho que a gente tem ali, mesmo ele não estando selecionado, dá pra você fazer, a palavra da façade, que é como se fosse fachada em inglês, como se fosse uma máscara, né, que você coloca. E aí, então, você digita ali, né, façade, que é justamente as notas musicais, e aí destranca a parte de cima do pianinho, e aí temos a fita vermelha, que vai ser uma gravação do próprio Sam Colton no estúdio, que ele estava começando a fazer o projeto dele virar como se fosse um desenho. Mesmo sendo um pequeno orçamento, ele estava ainda sonhando em fazer a Amanda The Adventure ser um negócio maior, ser um negócio gigante. E aí ele tá conversando com uma apresentadora que fala do café da tarde, e é basicamente o Sam Colton falando do como ele foi inspirado, né, na filha dele, aquela coisa toda que a gente já viu. Mas o mais importante é ele falar do futuro, onde a Hamelin Entertainment já tinha meio que comprado o negócio. O que dá a entender é que o Sam Colton já estava em negociação com essa Entertainment para justamente pegar e fazer as coisas junto com eles, fazerem, né, a parte de produção virar nacional, o desenho ficar cada vez maior. Foi então que viram que o negócio tava, sabe, ficando mais popular e acabaram chamando ele para essa entrevista. E aí, voltando pra fita que a gente tá lá com a Amanda e o Uli no bairro, que tem aquelas pessoas mortas no chão, vai dar indício do tipo, olha, a gente tem que ir pro açougue, que a Amanda não gosta de ir. Ela começou a ter, de novo, que não falei pra vocês, como se fosse uma alusão, é uma metáfora onde tá levando a criança pro açougue, levando ela pro abate, literalmente, tanto que o amigo dela é uma ovelha. Cara, é vários símbolos que estão colocando dentro do jogo, dizendo que os caras estavam só se aproveitando da criança a qualquer custo, e foi justamente isso que a Hamelin Entertainment acabou fazendo, com essa nova parte do desenho. Então a Amanda, ela fica completamente pistoleta, ela não quer saber de ir no açougue coisa nenhuma, porque ela odeia, né, ser usada pra isso. Essa parte tem tanto simbolismo e analogia, onde as partes que a gente vai ter que descrever agora é uma repetição, onde a criança ia pra conveniência, muito provavelmente com o responsável, dava doce pra ela e depois fazia com que ela fosse pro açougue. Era a rotina da Amanda, ou melhor dizendo, da Rebecca, que passava todos os dias indo pra esses lugares. Ia na conveniência, comprava uma coisa, ia depois pegar um doce pra criança, mas na verdade ia direto pro açougue. Era indo pra ela trabalhar incessantemente no Amanda The Adventure. Tanto que depois a gente vai ter uma parte de família, e a família vai mostrar ali basicamente um negócio tenebroso, onde vai ter algumas partes que a gente tem que pausar pra gente poder continuar e receber a próxima fita. São como se fossem tempestades que aconteceram na cidade. Não se sabe dizer direito o porquê, mas é um aviso, um alerta de que uma catástrofe estava acontecendo, e tá gravado no meio do desenho. E é justamente nessa parte que, se a gente colocar, quando ela tá falando, ah, tem a família ali, tem, olha, a galinha, tem os pintinhos, e ali, mais em pé, ela até dá uma hesitada falando assim, é o pai. O que é esse pai?
que a gente pode chamar? Que bicho que é? Se a gente colocar o nome de Sam, que é o nome do pai da Rebecca, ela vai falar, cara, peraí, como que você sabe disso? E aí vai destrancar mais uma das fitas esquisitas. E essa fita vai mostrar alguém filmando a parte interior do negócio. Onde vai mostrar que alguém tá filmando a parte, sabe, da direção mesmo, já na Hamlin Entertainment. Onde tem ali um diretor falando pra criança ficar repetindo várias palavras, sabe, de uma forma meio robótica. E o Sam, ele não tá entendendo, ele tá lá com a filha dele e fala, cara, mas por que precisa fazer isso? E o diretor explica, a gente vai colocar a voz dela pra essa nova tecnologia poder interpretar a voz e poder criar automaticamente o negócio. E aí ele fala, não, cara, para, não é isso que a gente propôs, pelo amor de Deus. Nisso, a própria Amanda começa a falar, não, eu não quero fazer isso. E aí fala, ué, mas por que você não quer fazer isso? E aí ela fala, ué, um cara no meu fone de ouvido aqui tá falando comigo. E o pai dela responde, o Sam fala, mas não tem ninguém do outro lado. O que dá a entender de que já tinha alguma coisa sinistra rolando dentro da Hamlin Entertainment. Não se sabe se eles mexeram com alguma coisa ou se eles pegaram alguma coisa de algum lugar ou criaram uma inteligência artificial muito avançada. Não sabemos o que é ainda. Mas agora voltando pra fita, né, da família, quando a gente chega na última parte, o Wooly no meio da fita toda, ele começa a virar um animal mesmo, porque a Amanda até fala, animal não fala, a gente tá aqui pra falar com os animais que não sei o quê. E o Wooly vira uma ovelha, praticamente. Ele antes podia falar normal, ele vira uma ovelha, dá até dó dele. Mas voltando, ela fala uma outra analogia, onde tem uma gatinha perdida e a gatinha tá sozinha. E é justamente o sentimento que a Rebecca teve nessa produção toda. Ela estava sozinha. O pai dela acabou sumindo, a empresa, né, deu um sumiço no cara e ela acabou ficando sozinha com a empresa abusando da criança, fazendo com que ela gravasse dia e noite, sempre a mesma coisa, essas vozes repetidas e tudo mais. E aí então ela fala sozinha. E depois a gente tem duas opções. Se você digitar sim para ajudar a gatinha, beleza, a gente vai continuar a próxima fita. Mas se você digitar não, acontece isso aqui. Então a gente percebe que a Amanda, ela acabou sendo torturada por conta desse processo todo, até o ponto dela se transformar num monstro, numa coisa horripilante, algo que não dá nem pra reconhecer ela mais. E isso já estava sendo colocado por talvez de alguma coisa dentro da empresa. A gente não tem noção do que é ainda. E infelizmente o jogo não vai revelar o que é. Mas parece que essa monstruosidade que acabou transformando a Amanda já estava dentro da produção da Hamlin Entertainment, que acabou infectando a garota de algum jeito. E ela acabou virando esse monstro por conta dessa tortura louca que acabaram fazendo com ela. Porém, digitando sim e a gente ajudando a tal gata, que é justamente a analogia para a própria Amanda, a gente vai então para a próxima fita, que é de novo uma parte lá do apodrecer, que vai falar que que é ao contrário de algo que está vivo, é algo que está morto, e aquela coisa toda. A gente vai e é contemplado por mais o final, quando a gente vai soltar a gata ali daquele cativeiro. Quando a gente tenta pausar, fazer alguma coisa, a fita já nem deixa você pausar, não quer nem saber. E aí a gente liberta a gatinha, e é justamente como se alguém tivesse chegado nesse ponto e tivesse liberado a Amanda no mundo real. É o que dá a entender, mas na verdade é um convite, é como se a gente estivesse ajudando a gata e ela estivesse te transportando para dentro da fita, que é justamente o que acontece. A gente entra no açougue e meio que dá a analogia do que vai acontecer com a gente. A gente vai ser usado para aquele desenho de novo e de novo e de novo, como uma carne pendurada no açougue para alguém pegar e devorar, né? Como se a gente fosse um produto sendo devorado de novo e de novo e de novo. E agora nós vamos para a última parte, chegando mais a fundo nesse mistério muito doido e destrancando a caixa de ferramentas, onde a gente encontra, né, a parte da tesoura. Cortando a cabeça da boneca, a gente destranca as pilhas para justamente pegar elas e ligar no BubbleBot, que ele tá ali e vai ser muito importante para a gente decifrar a parte final. O que a gente precisa fazer também para ele funcionar é estar justamente depois da fita da cozinha, que é no bairro
a primeira versão, a gente vai lá de novo na conveniência, pega o número e liga no BubbleBot. E ele vai falar, minhas condolências a Kate, ou seja, ele também já sabe que a Kate acabou falecendo. Foi aí então que aí a gente volta pra fita e a fita muda, né? A Amanda fica completamente mais triste. A gente vai então e tenta, né, fazer mais coisas dos puzzles, vai caminhando até chegar na fita que vai voltar do doutor. E aí o Wooly tá pedindo ajuda, fala, por favor, me ajuda, você confia em mim? Mas antes que isso possa acontecer, a Amanda chega e vem pra influenciar de novo as paradas completamente ruins, falando que o Wooly tá com um problema na cabeça agora. Ó, ele tá dodói, tem que resolver isso aí. E aí ela pega e dá um boa noite Cinderela, tipo um negócio pra fazer ele dormir, e ele toma aquilo lá e acaba acordando depois na parte de cirurgia. E aí a Amanda, ó, vamos abrir a cabeça dele pra consertar o que tem lá dentro. Aí a gente tem uma briga, né, a Amanda e o Wooly ali tentando fazer, você tem que escolher um ou outro. Mas não importa, você pode escolher qualquer um, que não tem diferença. E escolhendo, por exemplo, o Wooly, a Amanda só vai mudar o diálogo. Passando desta parte, a gente percebe que o que está ali dentro, né, ali a entidade, usando a energia e manipulando ela para criar coisas, começa a colocar novas fitas. E não são fitas nem dos episódios, são como se fossem recortes. Parece o YouTube Poop, pra vocês terem noção. E aí, ela vai falar direto com a Riley, a sobrinha da Kate, e vai falar mais algumas pistas e dando mais algumas ideias do que tá acontecendo. A gente então consegue achar o código para abrir o armário, que tem ali um balde. Pegando e enchendo o balde d'água, a gente molha o robozinho, e aí então a gente destranca o tesouro principal do sótão, que é a última fita, onde podemos compartilhar. Colocando essa fita, vai aparecer a Amanda, onde ela vai falar, ó, posso compartilhar um segredo com você? Posso compartilhar algo? Né? Você é minha amiga mesmo? Vamos poder conversar? Se você digitar não, a Amanda, ela vai abrir o sótão pra você e você ir embora, mas a gente não sabe o que pode acontecer, mas é um dos finais, é o final ruim, melhor dizendo. Você voltando e fazendo, né, a parte do final do sim, você falando pra Amanda que ela pode compartilhar o segredo com você, ela pega e fala, eu estou aí fora em algum lugar. Ou seja, a criança ainda pode estar viva, mas ela está apodrecendo. Ela está meio que ainda sendo utilizada pela empresa, a gente não sabe. Mas o que dá a entender é isso. E aí, o que é que estava ali manipulando, fazendo aquela coisa, ficar dentro ali, manipulando a Amanda e tudo mais? Talvez a entidade, talvez a inteligência artificial, a gente não sabe direito, mas vem atacar a gente. Essa forma monstruosa que tá escondida dentro das fitas. E aí, então, a gente pega um tijolo e joga na TV, e aí tudo meio que fica mais calmo. Se você não pegou as fitas coloridas, vai cortar aí e vai ficar de boa e vai ficar por isso mesmo. Mas se você pegou as fitas, vai aparecer um cara encapuzado, meio que desesperado, chegando ali na hora, pra talvez falar com você ou te sequestrar, a gente não sabe. Por isso que eu falei pra vocês que muito provavelmente teremos Amanda The Adventurer 2, pois dá a entender que vai ter uma continuação. Pois a gente ainda não sabe dizer direito o que é essa entidade, o que dá a entender é que eles criaram dentro da Hamlin Entertainment, e aí então parece que estão utilizando a criança para falar aquelas coisas, ou talvez a mente dela, a gente não sabe, mas parece que tá dando vida a essa forma monstruosa. Talvez inteligência artificial, mais alguma coisa da criança, a gente não sabe. Mas o Sam Colton, que é o pai dela, que criou esse desenho, ele primeiro fez na parte de livro, ele ficou muito amigo da Kate Parker, que é justamente a nossa tia que deixou a casa pra gente. A gente vai lá pra resolver esse mistério. Então o Sam Colton tá desaparecido, muito provavelmente a Hamlin Entertainment tá por trás do desaparecimento desse cara. Ela acabou ficando sozinha, a Rebecca no caso, que é a filha adotiva dele, e então a Hamlin Entertainment acabou tendo os direitos, ou sei lá, pegou, não, assina esse papel aqui pra gente poder, sei lá, a gente ser seu pai praticamente. Ela assina porque ela ficou sozinha no mundo, então acabaram abusando e usando ela pra continuar o desenho animado nesta forma, sei lá, de inteligência artificial, manipulando e criando as coisas automaticamente. Só que isso acabou surgindo essa anomalia, onde o desenho acaba sendo manipulado dentro dele mesmo, criando como se fosse essas situações mais absurdas, tanto que tem até pais que reclamam que a Amanda às vezes fala umas coisas muito bizarras assim, por justamente ser como se fosse uma consciência dentro do desenho, manipulando e transformando aquelas coisas, fazendo com
que os episódios sejam mais que episódios, sejam portas de entrada para mais pessoas entrarem nesse universo muito doido. Então é tipo assim, misturaram talvez o poder que essa criança tinha com uma tecnologia absurda, eles não souberam lidar com isso e acabou, né, espalhando pra todo mundo. Crianças do país inteiro acabaram ficando desaparecidas, a Kate Parker vai investigar o que é e ela acaba ficando amiga da Amanda, ou melhor dizendo, a Rebecca, que tá ali dentro da Amanda The Adventure de alguma forma, da protagonista. E o Uli, ele sabe o que tá acontecendo, ele talvez seja uma outra pessoa que entrou lá dentro, porque a gente tem o paralelo do Uli nas outras fitas mais antigas. E é esse ponto que eu queria deixar no vídeo aqui. Quando a gente teve as outras demos e teve, né, toda a parte das fitas, elas forem, sabe, desaparecendo e o cara jogou no mato e tudo mais, isso é na época que passou da parte do Sam Colton pra Hamlin Entertainment. E nesse meio tempo, as fitas que foram, né, que o Sam Colton acabou criando, ficaram perdidas no tempo. E até aquelas fitas, né, daqueles desenhos, também acabaram sofrendo essas alterações malignas ou sendo influenciadas para as coisas ruins, colocando como mais uma porta de entrada, já que também aquele desenho, a protagonista ainda era a Rebecca. Então tudo que a Rebecca tocou ou fez ou usou meio que foi um braço para ela poder esticar esse poder, né, de poder, sabe, transformar a energia, transformar a matéria e fazer as coisas acontecerem ao redor e até influenciar as pessoas para fazerem coisas para ela. Então, por conta dela estar sendo usada e abusada por essa empresa absurda que tá meio que sugando até a última alma dela, até a última gota de energia para que ela continue fazendo o desenho virar realidade. Só que parece que o desenho parou em algum momento. Parece que ali em 2004, 2005, não teve mais episódios novos e Amanda The Adventure caiu no esquecimento das pessoas. E aí agora surgiu, né, as pessoas procurando o que aconteceu porque alguém tá vendo uma fita antiga e aí a pessoa some do nada. Então pode ser daí que começou a despertar esse negócio, né, das pessoas quererem procurar o que tá acontecendo, que é justamente as outras demonstrações da Amanda The Adventure antiga. Então, o que tá rolando é que a Hamlin Entertainment parou de fazer o desenho e talvez eles começaram só a pesquisar o que esse efeito, né, da consciência transportando, né, dentro de um desenho animado e tudo mais pode resultar. E aí então a gente chega nos eventos que tá rolando nesse jogo e aí a gente tá controlando a Riley, tentando descobrir o que aconteceu com a tia e o que tá acontecendo nesse desenho muito doido. Mas agora com esse vídeo, meio que vocês já sabem o que tá acontecendo. Teremos muito provavelmente o Amanda The Adventure 2. Então você se inscreve e ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, que a gente vai trazer mais vídeos, talvez teorizando o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.